Graças a Deus. Livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui em Igarapé, nesta noite de quinta, 18 de abril de 2019. Pela graça de Deus. Amém? Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Nós vamos ler a seguinte escritura desta maneira. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estais atentos à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, neste instante, Senhor, nós pedimos as tuas bênçãos. Pedimos por tua graça, Senhor. Crendo, Senhor, que o Senhor nos ajudará, nos abençoará nessa noite. Oh, meu Deus, abençoa, Senhor. Somente pela tua graça, Senhor. Somente pela tua misericórdia. Não há nada que nós possamos fazer a não ser por a tua misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Abençoe os irmãos aqui de Igarapé. Que a graça do Senhor esteja com cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Os irmãos podem se assentar. As veredas antigas. Glória a Deus. Nós sabemos que a palavra veredas significa caminhos, passagens, estradas, veredas. E aqui nós vemos Deus, através do ministério profético de Jeremias, falando um pouco a um povo pelas quais estavam constantemente desafiando a paciência de Deus. E Deus, por várias e várias vezes, usou o ministério de Jeremias para condenar as ações do povo de Israel, à medida em que eles avançavam em não obedecer, em não andar segundo os seus conceitos, segundo a sua lei. E aí nós temos Jeremias, o profeta chorão. O profeta que por várias maneiras, por várias formas, apresentou diante do povo, até mesmo usando certas coisas. Usando coisas sobre o pescoço, sobre o cinto, para mostrar, para fazer com que o povo de Deus enxergasse por uma maneira mais natural o que Deus estava pensando acerca deles e do seu mal. Mas, todavia, Deus mantinha o seu braço estendido para o seu povo. Um povo rebelde, um povo murmurador, um povo desviador, que desviava sempre da sua palavra, mas Deus estava sempre lembrando da promessa que tinha feito aos pais antigos, a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque Deus estava ligado sobre o juramento por um concerto.
E, no entanto, Deus, todavia, lembrava de si mesmo, da promessa que ele tinha feito a Israel. Mas, contudo, Deus não deixava de admoestá-los, contudo, Deus não deixava de castigá-los, de moê-los, ora através de pestes, ora através de guerras, ora através de cativos, ora sendo prisioneiros. Todavia, Deus estava lidando com o seu povo para trazer a um lugar de posicionamento. Porque a questão de Israel era sempre esquecer das coisas que Deus havia feito. Esse é um mal entre o povo. É esquecer das coisas que Deus tem feito. É não lembrar mais das coisas que Deus fez. E quando Israel não se lembrava mais das coisas que Deus tinha feito, Israel então ia após deuses, ia após reinos e começava a fazer coisas que eram mal aos olhos do Senhor. E por isso Deus os moía, Deus os castigava, Deus os levava cativo. Deus enviava situações para que o povo pudesse de novo olhar para a palavra, para que de novo Deus pudesse estender suas grandes asas e colocá-los como pintainhos debaixo delas, querendo os reunir. Amém, irmãos? Amém. Porque toda vez que Deus enviava um profeta, era para isso que Deus queria. Deus queria reunião. Deus queria unidade. Deus queria reuni-los. Foi isso que Jesus fez quando chorou no monte olhando para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir. Quando ele diz isso, ele está falando sobre os profetas que ele tinha enviado. Amém. Quantas vezes enviei a ti profetas? Quantas vezes eu quis te reunir, Israel, Jerusalém? Quantas vezes eu quis te reunir aqui juntinho de mim, debaixo das minhas asas, como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo das suas asas. Eu queria vocês ajuntados. E quando vocês estão juntos, vocês devem estar unidos. Amém, irmãos? Amém. Amém. Mas tu não quisestes. Tu não me ouvistes. Tu não aceitastes. Então observe bem que Israel era um povo muito ingrato. Quando Deus os visitava, eles diziam: Deus nos visitou, glória a Deus. Quando aquilo passava, eles voltavam para as mesmas coisas que antes eles estavam. Esquecia rapidamente os benefícios e a beneficência do Senhor. Esquecia rapidamente as bênçãos de Deus. Passava por cima de suas cabeças. E então voltava de novo para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Alguns voltaram para adorar deuses estranhos. Alguns até mesmo se inclinavam para imagens. E isso irava a Deus. E Deus novamente enviava outra mensagem. Enviava outro profeta. Porque Israel se dispersava facilmente. Israel se dispersava facilmente. Então, quando Israel se dispersava, era a hora de Deus enviar um profeta para reuni-los outra vez. Amém, irmãos? Amém. Para pôr sob sua proteção, para pôr eles sob a sua guarda, sob sua proteção. E não tem lugar melhor para estar protegido a não ser debaixo da proteção divina. Amém, irmãos? Amém. Sob as Glória a proteções, Deus. sob a proteção e sob os cuidados de Deus. Não tem nenhum cuidador, nenhum protetor melhor que Deus. Amém, irmãos? Amém. E Glória, estando glória a sob Deus. os cuidados de Deus, sob a proteção de Deus, não tem nada que pode nos perturbar. Não tem nada que Amém, pode Jesus. nos Glória atrapalhar. a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Deus prometeu que cuidaria de cada um de nós. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Ele cuida, e você? Ele cuida, e você? Então, mas Israel
sempre caçava para si e cavava uma cisterna rota. Israel deixava de beber mananciais maravilhosos, deixava de beber de uma fonte maravilhosa da profecia, da palavra que saía da boca de cada profeta. Deixava de beber de uma fonte, de um manancial de águas vivas, e então parece que vomitava aquilo e cavava para si cisternas rotas, que não podia reter a água. E isso deixava Deus mais irado ainda. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Quando o homem Glória a deixava Deus. de beber da fonte, quando o homem deixava de beber daquela fonte transbordante, e então cavava para si cisternas rotas que não retêm as águas. E isso irritava para Deus. E eles cavavam para si cisternas, e então ajuntava para si um tipo de água. Ajuntava para eles um tipo de água, um tipo de entendimento, um tipo de revelação, um tipo de luz, um tipo de algo que era apenas para poder atingir os seus interesses próprios, e não interesses divinos, e não interesses dos céus. Eles deixavam de beber do manancial de águas vivas, e então cavava para si cisternas rotas que não retêm as águas. Somente um tipo de água que eles colocavam para si, um tipo de entendimento, um tipo de colocação, um tipo de arrazoamento, um tipo de luz, um tipo de revelação, um tipo de sensação. Cavava para si cisternas rotas que não retinham as águas. E Deus vinha com o profeta e quebrava todas essas cisternas. Amém, irmãos? Amém. Deus vinha com o profeta e quebrava todas essas cisternas. E essas cisternas não podiam dar água boa. Não podia reter a água boa. Não podia suster da água boa. Amém, irmãos? Amém. Mas Deus tem a água boa. Amém, irmãos? Aleluia. Deus tem a água boa. Não é água parada. Glória a Deus. Não é água Aleluia. parada Glória a Jesus. não é água parada por interpretação, não é água parada por razoamento, não é água parada por contradição, não é água parada por alguma luzinha, por alguma revelação, por alguma sensação ou por alguma doutrina que se encaixa nos belos prazeres das pessoas, que se encaixa nos belos prazeres dos seus ministérios. Não é qualquer coisa. Deus então envia um profeta e acaba com essas cisternas rotas e diz assim para mim, para você, para o mundo inteiro e para a nação toda: eu sou a fonte de vida. Amém, irmão? Eu sou a fonte de vida. Glória a Deus. Eu sou a revelação. Eu sou a água. Amém. Glória a Jesus. Quem de mim beber desta água nunca mais terá sede. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Sede por Cristo, sede pela revelação, e não sede por uma sensação, não sede por uma doutrina, por um arrazoamento, por uma interpretação, não sede de alguém que se estribou no seu próprio pensamento, de um ministério que se estribou no seu próprio entendimento, de um ministro que se estribou na sua própria revelação. Não, de forma alguma. O profeta irmão Brana, o mensageiro para esta era, ele diz na mensagem: não te estribes em teu próprio entendimento. O próprio irmão Brana, ele diz na mensagem: não te estribes em teu próprio entendimento, que se um homem se estribar no seu próprio entendimento das coisas, se ele se estriba no seu próprio entendimento, ele disse que a pessoa está destinado a sair fora da palavra. Não te estribe em teu próprio entendimento, 41. Nós vemos isto tão claramente na Bíblia. Nós vemos isto tão claramente na Bíblia. Amém. Eu vejo, quem sabe eu poderia estar errado, mas em meu pensamento, mas não penso que esteja, porque isso não te estribes no teu próprio entendimento de coisas. Se você se estriba no seu próprio entendimento, então você está destinado a sair fora da estrada certa. E você passa a andar por veredas novas.
e deixa as veredas antigas, como nós lemos em Jeremias capítulo 6. Quem está entendendo, irmão? Amém. A pessoa passa a andar pelo seu próprio caminho. A pessoa passa a andar pelo seu próprio entendimento. A pessoa passa a andar pela sua própria interpretação. A pessoa passa a andar pela sua própria concepção. Porque ela deixa as veredas antigas, deixa a real vereda do Senhor Jesus Cristo e passa então a trilhar novas veredas, novos caminhos, novos traçados, novos lugares. É assim, Eva não estava satisfeita com a revelação direta dada por Deus. Eva não estava satisfeita com a revelação dada por Deus, diretamente por Deus. Ela não estava satisfeita com a revelação de Deus. Ela quis algo novo. E quando ela quis algo novo, se interessou por algo novo, foi sediada por algo novo, quando ela foi controlada a ter algo novo, quando seu espírito foi inclinado a querer algo novo, ela deixou as veredas antigas e passou a andar pelas suas próprias veredas. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Glória a Deus. É assim que está acontecendo hoje em dia. É assim que está acontecendo em cada canto. As pessoas deixaram as veredas antigas. Deixaram as veredas antigas e passaram então a andar pelas suas próprias veredas. Porque andar pela vereda de Deus, andar pelo caminho de Deus, andar pela vereda de Deus, não é você que abre o caminho para você passar. É Deus que abre o caminho para eu passar. Amém, irmão? Mas quando o homem aplica sua própria vereda, quando ele faz seu próprio caminho, sua própria interpretação, se estribando na interpretação da palavra, é ele próprio que está abrindo o seu próprio caminho. É verdade. E quem vai passar por esse caminho que esse homem, através desse espírito, está abrindo? Ele vai tomar pessoas do mesmo espírito. No mesmo espírito para andar com esse homem nesse caminho. Irmãos, as veredas de Deus, quem abre caminho é o próprio Deus. Amém, irmãos? É o próprio Deus que abre caminho para o homem passar. Amém. Mas Graças dentro a do Deus. entendimento da palavra. Amém, irmãos? Amém, Deus. Dentro do próprio entendimento da revelação, da interpretação da própria palavra. E não das veredas pelas quais o próprio homem abre o seu próprio caminho, tendo uma concepção, tendo um entendimento de que aquilo é bom, de que aquilo é ótimo, de que aquilo é legal. Há caminhos que para o homem parece ser correto, mas o fim dele é a É morte. verdade. Amém, irmãos? Amém. Não existe caminho de Deus que parece certo. O caminho de Deus é certo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Mas as pessoas preferiram as veredas novas, deixaram as veredas antigas, cavaram para si cisternas rotas, desmaiaram em seu próprio deleite. Então observe bem como é que é as coisas. Vejam bem, hoje eu estava vendo um vídeo lá dos anos 90, do início dos anos 90, um vídeo lá de Goiânia. Um vídeo lá de Goiânia, do pastor Joaquim, no encontro. E vocês podiam ver aquela maravilha, irmão. Que maravilha. Eu me emocionei com aquilo. Amém, irmãos? Eu me emocionei com aquilo. Mas depois, quando eu vi para a realidade agora, quando eu caí na minha realidade agora, eu chorei. Eu me emocionei quando eu vi o vídeo. Quando aqueles tantos de pastores ali ao lado, embaixo, sentados ali, todos unidos, todos sentados, todos alegres, todos no espírito, cantando e adorando a Deus. Amém, irmãos? Amém. Nesse vídeo que eu vi do início dos anos 90, lá em Goiânia, quando esses pastores estavam
todos unidos ali, estavam todos assentados em lugares celestiais, estavam todos unidos no pensamento, dizendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, tendo o mesmo parecer, e você podia ver pelo período de louvor que Deus estava abençoando, amém, irmãos? Que Deus estava ali abençoando. Você vê as pessoas, você vê os jovens, as criancinhas ali batendo palmas, naquela seriedade, no espírito. Você vê os irmãos ali todos alegres, você não vê nenhum espírito ali inquietante, não havia essas coisas. Estavam todo mundo dentro de uma atmosfera, todo mundo dizendo a mesma coisa, sentindo o mesmo, tendo o mesmo parecer, dizendo a mesma coisa, amém, irmãos? Eles estavam naquela vereda maravilhosa, amém, irmãos? Naquela vereda que Deus proporcionou para os crentes da mensagem no Brasil, amém, irmãos? Naquela vereda que Deus proporcionou para os crentes da mensagem no Brasil, e todos assentados ali, aqueles ministros que hoje estão com 70, 80, 75, 80, ministros novinhos, carinhas novas ali, tudo ali começando no ministério, ali sendo ajudado, auxiliado pelo ministério local. Amém. E você vê todos eles ali, assentados, unidos, sobre aquela vereda, sobre aquela unção, todos dizendo a mesma coisa. Isso eu vi num vídeo hoje na internet, lá em Goiânia, onde todos estavam ali reunidos, cantando, alegres. Você podia ver a felicidade estampada no rosto e a sensação de estar ali, amém, irmão? E a sensação de estar ali, desejando estar ali. Glória, Jesus. E ali você percebe no vídeo alguns ministros que depois de um tempo se enfiaram em doutrinas, se enfiaram em interpretações, cavaram suas próprias cisternas, fizeram as suas próprias veredas. Você vê ali ministros que estavam ali, ministros que saíram daquela vereda, daquela unidade, e então motivados por política, talvez dinheiro envolvido no meio, talvez nome envolvido no meio. Outros saíram por causa de doutrinas, por causa de ismos e tudo assim por diante. Ora, irmão, a unidade foi quebrada, aquele amor foi quebrado. Porque, sabe por quê? Porque aquelas bênçãos de Deus derramadas ali, havia um que não estava satisfeito com aquilo, e sempre não está quando Deus está abençoando o povo, ele não está contente com aquilo. Era o diabo que estava ali ao redor, vendo tudo aquilo, e irado, não gostando daquilo. Ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que quebrar a unidade, fazer alguma coisa, porque mesmo ele fazendo alguma coisa, o diabo também está no propósito de Deus para fazer alguma coisa, para trazer à luz as coisas de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Porque precisa se manifestar os verdadeiros, precisa manifestar os distintos, precisa manifestar os honestos, precisa manifestar os sinceros, precisa manifestar o real, precisa manifestar os falsos, precisa manifestar o que tem dentro. E o diabo estava ali para fazer algo para Deus, porque o diabo, nesse sentido, ele até é obrante de Deus. Deus permitiu. E ele tem que fazer alguma coisa, porque o profeta disse que o diabo, ele é encarregado de desmanchar, de dividir, de atrapalhar, de derrubar. Ele é o encarregado. Era bom demais para ser verdade, para que aquilo continuasse. Era bom demais para ser verdade que aquilo continuasse no mesmo nível, na mesma linha, na mesma amplitude, no mesmo poder, na mesma ação. Era bom demais para ser verdade, para que continuasse. Mas e o papel do diabo? O diabo ia ficar num canto de braços cruzados, sem fazer nada? O diabo tinha que chegar a sua hora para fazer as coisas. E isso tudo é permissão de Deus. Amém, irmãos? Vê. O profeta disse no parágrafo 40
da mensagem humilha-te. Não se esqueçam, esse tabernáculo perderá sua força. Isso quer dizer, não ficará com a mesma força de antes. Não ficará com o mesmo ímpeto de antes. Não ficará com a mesma unidade de antes. Não ficará com a mesma graça de antes. Não ficará com o mesmo amor que tinha antes. Não ficará com esta bonança do Espírito Santo como antes. Esse tabernáculo perderá suas forças. Lembre-se que este é o alvo para onde Satanás tem cada arma do inferno apontada. Ele fará uma pessoa fazer alguma coisa que é contrária à que a outra pensa. Ele está fazendo isto. Ele está ocupado nisto. Tá vendo? O negócio dele é esse. Se ele puder conseguir alguém para dizer alguma coisa, alguém para falar do outro, dizer bem, ouça, você sabe o que o fulano fez? Não dê ouvidos a isso, não dê ouvidos a isso de modo algum. Isso é o diabo, está vendo? É Satanás. Vê? Aí está. O irmão Branham vem na mesma mensagem e diz no parágrafo 95 algo. Ele disse, acima de tudo, amem a Deus e amem um ao outro. E seja humilde com Deus e perto um do outro. Amém, irmão? Aleluia. As veredas antigas estavam prestes a se fechar naquele momento. Veja, Deus abençoará isso. Acima de tudo, amem a Deus e amem um ao outro e seja humilde com Deus e perto um do outro. E Deus o abençoará isso. Amém. E é difícil dizer o que ele fará. Amém, irmãos? É difícil dizer o que ele fará. Se essa igreja da mensagem no Brasil, irmão, não tivesse essa esmaiada, essas doutrinas, essas interpretações, se não tivesse essas doutrinas espúrias, essas divisões, se não tivesse essas brigas por território e outras coisas mais que Satanás tem pulverizado as mentes das pessoas, se esta igreja da mensagem estivesse unida, toda em um propósito, toda unida na palavra de Deus, em amor e unidade, respeitando um ao outro, não interpretando a palavra, não interpretando o que Deus disse, não interpretando o que o profeta diz, irmão, o mundo não seguraria essa igreja, amém, irmão? O mundo não seguraria essa igreja. Essa igreja tinha poder suficiente para transformar essa terra. É verdade, glória a Deus. Mas para que essa igreja pudesse minar suas forças, perder suas forças, o que tem que acontecer? Aonde está a força de uma casa? No tijolo? No telhado? A força de uma casa está no seu alicerce. A força de uma casa está no seu fundamento. A força de uma casa está na sua base. Então Satanás disse, eu não quero ir lá em cima não, eu não quero ir na cumieira não, eu não quero ir no telhado dessa casa não, eu quero ir no alicerce, eu quero ir no fundamento, eu quero ir lá embaixo, eu quero ir lá embaixo dos alicerces, eu vou mexer nos alicerces, eu vou mexer na base e vou desestruturá-los. Quem está entendendo, irmão? Glória a Deus. Tirou a força. Ele foi lá embaixo nos alicerces, nos fundamentos. O fundamento do amor, da unidade, de estar unidos em um só pensamento, em uma só fé, em um só Senhor. Amém, irmãos? Dizendo uma só coisa, tendo o mesmo parecer, sentindo o mesmo. Satanás então foi lá nessas bases, foi lá nesse fundamento e acabou com tudo. Deus tem misericórdia. E aí
aí você vê no vídeo, nesse vídeo em Goiânia, no encontro dos anos, no início dos anos 90, aquela maravilha de pastores ali, tudo assentado, louvando a Deus, respeitando um a um, sem nenhuma tonteria, sem nenhuma chocarrice, com as mentes sãs, com as mentes saudáveis, com as mentes sadias, onde Satanás não tinha passado seu pincel do entendimento ainda, não tinha passado o seu pincel da interpretação ainda, as suas mentes eram sensíveis ao Espírito Santo ainda. Aleluia. E aí você vê um quadro hoje, um quadro horrível, um quadro triste, uma sensação terrível. Misericórdia. Eu vou dizer, como eu disse para o irmão, esses homens vão ter que responder a Deus. Esses ministérios terão que responder a Deus um dia por causa disso. É verdade. Por causa de política. Por causa de não acordo, de desacordo. Por causa de problemas pessoais. Interesses próprios. Outros deixaram ser envenenados suas mentes por novas luzes vindo de fora, vindo de outros países da América, da África. Querendo aprender mais, querendo saber mais. E assim pegaram um galho e foi para uma doutrina. Outro pegou outro galho e foi para outra doutrina. Outro pegou um galho e foi para outra doutrina. São todas veredas construídas por si próprias e não a vereda antiga. É verdade. E Deus abençoará. É difícil prever, dizer o que Ele fará. Mas geralmente quando uma igreja começa a ficar numerosa e chega a ficar um pouco maior ou algo assim, então eles se afastam da verdadeira coisa, Estão entendendo, irmãos? Aleluia. Veja a oportunidade de Satanás. A oportunidade de Satanás é naquilo que eu consigo. É naquilo que eu consegui. Opa, consegui uma igreja grande. Ou consegui um número grande de pessoas ao meu redor. Opa, consegui um número grande de pastores ao meu redor. Então Satanás aproveita a sua oportunidade naquilo que eu começo a conquistar, naquilo que eu começo a ter. Estão entendendo, irmãos? Amém. Cristo revelar. Cristo é o mistério de Deus revelado. 80. Amem uns aos outros acima de tudo. Amem uns aos outros. Não importa o que o diabo tente dizer. Agora vocês todos formam um grupo dócil, bem grande. Mas lembre-se da minha advertência. Satanás não deixará isto ficar quieto. Satanás não deixará isto ficar dessa maneira. Não, Senhor. Ele atirará em tudo. Olha só. Ele atirará em tudo. Mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Olha só, irmãos. Mesmo que ele tenha que introduzir alguém para ser o alvo dele. Mas espera aí, como assim? Mesmo que ele tenha que introduzir alguém para ser o alvo dele? Então quer dizer então que Satanás, sabendo que a mensagem é verdadeira e que o companheirismo é legítimo, então Satanás envia uma pessoa, introduz alguém, e então esse alguém se torna uma sementeira fértil, e esse alguém começa a semear uma semente que não foi Deus que plantou. E aquela pessoa está ali como um infiltrado, nem sabendo o que é. Nem sabendo que foi Satanás que o introduziu, nem sabendo que foi Satanás que o fez ele aceitar, que o fez ele crer, que fez ele ver pela razão, crer pela razão, aceitar pela razão, entender pela razão, e aí seja o seu alvo e seu alvo seja introdutivo e se introduz no meio para ser o seu alvo. Olha só, irmãos! Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Não, Senhor, ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele, o trabalho dele. Ele introduzirá algum crítico ou um incrédulo
e o fará se assentar no meio de vocês para ter companheirismo com vocês na quietude, parecendo um santo. Olha só, irmão. Na quietude, coisas assim. E então, ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa e ele começará a ir com isto ao redor da igreja. Ei, pastor, vem ver o que eu tenho visto. Ei, pastor, vem ver que coisa que eu vi na mensagem. Ei, pastor, vem ver o que eu vi na mensagem tal. Vem ver isso, olha. Ei, pastor, vem ver essa mensagem. Vem ver isso aqui. Olha que coisa nova, que coisa maravilhosa. Olha, ei, pastor. Pastor, você pode vir aqui na minha igreja? Eu tenho algo que eu acabei de descobrir, que eu acabei de ver. Você pode vir, você pode me receber na sua igreja para discutir sobre isso? Os dualistas. Foi assim que começou. O povo que crê no novo nome, foi assim que começou. O povo que diz que Jesus já veio, foi assim que começou. Acharam algo. Acharam algo. Viram algo. Sim. Não tomem partido com isso. Não tenha nada a ver com isto. Amém, irmão? Ele quer dizer o seguinte, não dê amém para isso. Não aceite isso. Não diz assim seja para isso. Isso deve ser examinado. Amém, irmãos? Na palavra. Amém. Tem que concordar com a palavra. Tem que concordar com a mensagem. Tem que concordar de Gênesis e Apocalipse e ver se a revelação está de acordo com os apóstolos. Foi assim que a igreja do princípio fazia. Quando alguém chegava com um pensamento novo, uma luzinha nova, um apóstolo, dizendo-se passando por apóstolo, a igreja de Éfeso, então, olhava aquilo, pegava as mensagens, as literaturas de Paulo, pegava os parágrafos e então pegava aquele assunto daquele apóstolo e conferia com a mensagem de Paulo e dizia: olha, meu amigo, parece bonito, parece maravilhoso, parece que encaixa, parece que harmoniza, parece que parece que dá no alvo. Olha, sinceramente, isso aqui parece verdadeiro, mas não é. E a Bíblia diz que os acharam mentirosos e a Bíblia diz que os expulsaram dali. Amém, irmãos? Amém. Acharam mentirosos, declararam mentirosos. Depois de examinar, acham eles mentirosos, declara mentirosos. E depois de declarar mentirosos, saem daqui. Não fermentem isso. Tire do arraial. Amém, irmão? Amém. Não contamine mais ninguém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não tomem partido disso. Não tenha nada a ver com nenhuma dessas coisas. Permaneçam bem amorosos e dóceis e amáveis uns com os outros. Sim, Senhor. Ore por esse homem ou essa mulher, ou seja quem for, que eles sejam salvos também. Apenas orem por eles e se apeguem uns aos outros. Amém. Aleluia. O profeta disse: se ele for um de vós, ele vai acertar isso e ficar no meio de vocês. Mas se não for, sairá do meio de vocês. Estão entendendo, irmãos? Sim. Olhai para as veredas antigas. Amém, irmãos? As veredas antigas. As veredas sublimes. Olhai para as veredas antigas. Os velhos hinos, os velhos sermões. Não precisamos de algo novo. Não precisamos de historinha nova. Não precisamos de altas revelações, de altos conhecimentos. Nós já temos a revelação. Amém, irmãos? Não precisamos de ninguém para poli-la. Não precisamos de um famoso, de um conhecido, de alguém que seja notório na cidade, no país ou no mundo. Não precisamos de ninguém para articular e modificar e modernizar o que nós temos. Nós já temos o original. Nós temos a vereda antiga. Amém, irmão? Nós temos a vereda antiga. Não precisamos de veredas novas. Não precisamos de novos caminhos, de novas ideias. Por
porque de novas ideias e de novos caminhos e de novas luzes tá cheio por aí. Tem grupos aí cheios, homens, líderes, lideranças, liderando o povo, arrastando multidão através de interpretação de veredas que eles mesmos cavaram, cisternas rotas que não retêm a água. Parecem lindos, parecem maravilhosos. Eles balançam a mente das pessoas, fazem elas correr para a mensagem para examinar, fazem correr para a Bíblia para examinar, encaixa uma coisa ali, encaixa uma coisa ali, toma algo do tempo, algo da hora, algo do que está vivendo a sociedade, para encaixar os tempos com as mensagens e faz aquela coisa toda como se fosse um quebra-cabeça para reunir um mistério. Que mistério? Já foi tudo revelado, amém, irmão? Amém, Deus. Aleluia. Verdade. Já foi tudo revelado. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Oh, meu Deus. Então, como eu disse, olhando para as veredas antigas, quando eu vi esse vídeo ali, que um irmão postou no grupo do Facebook, aquele vídeo ali do período de louvor, onde está todo mundo, onde o pastor ali, com os outros pastores ali em Goiânia, no início dos anos 90 ali, fazendo aquele culto de louvor, se alegrando com as pessoas ali. Você percebe todo mundo do mesmo espírito, todo mundo recebendo o mesmo tanto, amém, irmãos? Ninguém estava recebendo a mais do que o outro, não. Todo mundo estava recebendo a mesmo tanto. Deus estava pagando a mesma paga para cada um, amém, irmãos? Deus estava abençoando cada um com a sua porção da mesma porção. E aí você vê todos ali, que estavam todos unânimes, todos felizes, todos ali harmoniosos, tendo o mesmo parecer, tendo a mesma doutrina, crendo na mesma coisa. E você volta depois de quase 30 anos depois, você vê uma dissolução. Você vê uma dissolução. Quão terrível foi para Judas, irmão do Senhor, escrever, antes do livro de Apocalipse, escrever aquilo. Quão terrível foi para Judas escrever essa palavrinha chamada convertem em dissolução a graça de Deus. Quão terrível foi para Judas achar força para escrever essa frase, porque destes são os que são introduzidos, são os que se introduzem, homens ímpios. Introduzem, irmão, introduzidos. Quem está entendendo, irmão? Deus é que não introduziu. Deus é que não introduz. Quem está entendendo, irmão? Deus não introduziu nada. Porque esses são os que se introduzem. São introduzidos. Homens ímpios que convertem a graça de Deus em dissolução. Dissolução quer dizer dissolver, quebrar, arrasar. Que convertem a graça de Deus em dissolução. E depois de convertido, e depois de rasgado, quebrado com o companheirismo, quebrado com a unidade, quebrado com aquele manto de amor, de unidade, amém, irmão? Amém. Depois de arrasado tudo, negam a Deus, único e dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Nas quais, disse Paulo em outra palavra a Timóteo, nas quais o caminho da verdade é blasfemado. Estão entendendo, irmãos? Amém. Mas ai desses que entram nas casas e levam cativas mulheres, igrejas, mulheres quer dizer igrejas. Ai desses que entram sobre as casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de todo o pecado, de todo desejo de nova luz, de todo desejo de nova doutrina, de todo desejo de novo conhecimento. Ai desses que levam e entram em casas e levam cativas mulheres nécias, igrejinhas, irmãos que dizem que creem na mensagem e levam carregadas de pecado. Mas Deus nos deu graça, amém, irmãos? Deus tem dado nós graça para permanecer nas veredas antigas, amém, irmão? Deus tem nos dado graça para ficar nessas veredas antigas.
não dando espaço para a mente interpretativa, Graças a Deus. não dando espaço para a alma, para o espírito ficar sedento por interpretação. Graças a Deus. Só porque fulano de tal está bem na fita, só porque fulano de tal ganhou um grande nome, ganhou uma grande igreja, construiu um grande templo. Não, não, nossas mentes não vão corromper, a simplicidade vai ficar, amém, irmão? Amém, Deus. Como Deus disse para Timóteo, a Paulo, Louvado seja Deus. os sentimentos, a simplicidade é corrompida. Pois foi assim que Satanás fez. Satanás, através da serpente, diz assim para Eva, em outras palavras: tá muito simples essa mensagem, Eva. Essa mensagem está muito simples. Essa mensagem está muito rudimentar, Eva. Essa mensagem está muito simples. Você quer melhorar seu sentido? Você quer melhorar seu entendimento, Eva? Você quer melhorar seu sentido um pouco? Porque foi assim que Paulo disse a Timóteo. Porque assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também há de acontecer que alguns também corrompem os seus próprios sentidos, espírito, entendimento, e se afastam da simplicidade que há em Cristo Jesus. É verdade. Eva, essa mensagem está muito simples. Está muito arroz com feijão. Vamos aumentar esse nível de cultural, Eva? Vamos aumentar o nível espiritual, Eva? Vamos aumentar o nosso nível de conhecimento, Eva? Está muito simples essa mensagem. Essa mensagem não cresce, só fica assim, só fica nisso. Tem quanto tempo que essa mensagem está rodando no Éden, Eva? Tem muito tempo, mas só fica nisso. Deus disse para ficar nisso, amém, irmão? Graças a Deus. Vamos melhorar o conhecimento, Eva? Vamos aumentar o nível de conhecimento? Vamos pôr mais luz? Eu não vou trazer um livro lá de fora, não. Vamos pegar o próprio livro que você tem na mão. Vamos só acrescentar alguma luz a ele. Olha só o que o diabo fez, irmão. O diabo não pegou um livro lá fora, não. Não pegou um livro lá fora. Ele disse, vamos pegar o próprio livro que você tem na mão, Leva. Vamos pegar a própria mensagem. A própria mensagem, não precisa pegar outro livro, não. Vamos pegar o que foi entregue por você, por Deus, para vocês. Vamos pegar aquilo que Deus entregou para vocês. Porque está muito simples a mensagem do sétimo anjo. Está muito simples a mensagem do sétimo mensageiro. Vamos melhorar, vamos dar mais luz a isso. Atrevidos, incrédulos, querem melhorar os pensamentos de Deus. Não podem, amém, irmão? Glória a Jesus. Não podem melhorar os pensamentos de Deus. Não podem ser melhorados. É verdade. Glória a Jesus. Atrevidos, obstinados. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Esses são nuvens sem água, banqueteando entre vós, comendo do que é da gordura, aproveitando da vossa lã, da vossa nobreza, da vossa sinceridade. Que esses que banqueteiam convosco, aproveitando da vossa lã, do vosso dízimo, da vossa sinceridade, da vossa lealdade. Aqui não tem isso não, aqui fala a verdade, amém, irmão? Amém. Aqui não mede palavras, não. Aqui fala o que tem que falar. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu não estou me espelhando e nem esperando por homem algum. Eu estou esperando e espelhando em Jesus Cristo, amém, irmão? Eu estou me guardando em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos ficar aqui, irmãos, com a nossa vida digna disso aqui, amém, irmãos? Vida digna do Evangelho, disso aqui. Amém. Que a nossa vida possa ser digna disso aqui, amém, irmão? Amém. E se nós não temos, e se tem alguma coisa que fica atrapalhando, se tem alguma coisa que nós não encaixamos, se nós não tem alguma coisa que nós não entendemos, não vamos interpretar, vamos passar por cima. E se Deus tiver que revelar, Ele vai revelar, amém, irmão? Graças a Deus. Mesmo que já está tudo revelado. Amém. É verdade.
Amém, irmãos? Nós damos graças a Deus por isso. Nós damos graças a Deus por isso. Pela vitória que o Senhor Jesus Cristo deu. Sim, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado